Alô, boa noite, amadas e amados do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais uma semana estarmos aqui na presença do nosso Deus. Hoje nós vamos dar sequência aí ao estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos estar vendo hoje o versículo de número 7 e o versículo de número 8, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Lembrando aos irmãos que na semana passada nós falamos da primeira carta do capítulo do versículo 1 ao versículo de número 6, que nós estamos falando acerca do tema: o verdadeiro cristão, ele é perseverante. Então na semana passada nós vimos que o verdadeiro cristão, ele é perseverante dando graças a Deus por tudo. Também ele é perseverante nas orações com alegria e também na cooperação do Evangelho. E por último nós vimos que o verdadeiro cristão, ele é perseverante na esperança da volta de Cristo. Então hoje nós vamos ver mais dois aspectos dessa perseverança do verdadeiro cristão. Então para isso nós vamos estar usando hoje o versículo 7 e 8 do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que diz assim a palavra do Senhor: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, lida foi a Tua palavra, Deus. Agora que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Deus, entregando esse momento nas Tuas mãos, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, como nós já falamos, na semana passada, nós falamos de alguns tipos de perseveranças. O apóstolo Paulo vai falar do versículo 1 ao versículo de número 6 dessas perseveranças, dando graças a Deus por tudo, nas orações com alegria, na colaboração do Evangelho. O verdadeiro cristão, ele colabora para com o Evangelho, e o verdadeiro cristão, ele também tem perseverança na volta de Cristo. Então vamos saber mais uma vez o que é perseverar. Perseverar é saber que a busca uma hora vai acontecer. Isso é perseverança, é quando você acredita que algo que você tem buscado vai acontecer. Um exemplo simples disso: por exemplo, você vai para um ponto de ônibus, esperar um ônibus por determinado horário, mas se naquele horário aquele ônibus não passa, você não vai desistir, porque você sabe que aconteceu algum acidente, ou o ônibus quebrou, mas que de uma hora ou outra ele vai passar por ali, porque ele tem que passar por aquele local. Então isso é você perseverar, isso é você ter confiança. Você sabe que aquilo pode atrasar um pouco, pode demorar um pouco, mas aquilo vai acontecer. Eu vejo, por exemplo, hoje na nossa vida cotidiana, por exemplo, os homens, que tem essa coisa, que gostam muito dessa coisa, por exemplo, do futebol, os homens às vezes eles perseveram, por exemplo, no clube de futebol. O homem espera. A gente vê aqui, por exemplo, em Goiânia, quantas pessoas que são perseverantes, tem um determinado time aqui que nunca consegue ganhar, mas eles perseveram e acreditam que um dia esse time vai ser campeão brasileiro. Então, assim, eles ficam ali, eles perseveram, eles buscam. As mulheres, por exemplo, elas perseveram nos seus maridos. Olha, um dia esse cabra vai melhorar, um dia Deus vai tocar no coração dele, um dia isso vai acontecer. Isso é perseverança. São coisas que nós, no cotidiano do mundo, do dia a dia, das coisas mundanas, que nós às vezes esperamos, não abrimos mão, e até às vezes até lutamos por isso, até brigamos, O homem, por exemplo, tem aquela coisa do seu sentimento ferido, quando fala-se do seu clube amado de coração. Porém, queridos, nós também temos que ver e que ter no coração que isso tudo é passageiro, mas porém, que o que estamos falando aqui é algo espiritual, é algo que vai nos levar para uma eternidade, é algo que é uma esperança, como o apóstolo Paulo termina no versículo de número 6 dessa carta que nós começamos a ler, falando da esperança da volta de Cristo. Então essa
é a nossa esperança. Assim como o homem, ele espera, né, no seu clube, assim como a mulher espera, né, na mudança do seu marido, nós cristãos temos que esperar e perseverar muito mais, porque sabemos que as promessas que a palavra de Deus nos traz, ela é fiel e um dia ela vai acontecer. Então, queridos, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a cidade de Filipos e a tribulação, né, por causa do Evangelho. Eles ali estavam vivendo um momento de angústia, de tribulação, já que o seu maior líder, né, aquele que pregou o Evangelho para eles, aquele que levou a palavra de Deus para ele, nesse momento agora ele está preso. Então eles viviam ali uma perseguição muito grande na igreja, eles viviam uma perseguição onde as pessoas estavam sendo arrastadas para as arenas, estavam sendo incendiados vivos, e várias atrocidades que estavam acontecendo ali. E o apóstolo Paulo, nesse primeiro momento, ele vai falar para a igreja de Filipos acerca da perseverança, que aquele povo deveria perseverar. Então, o verdadeiro cristão, ele persevera dando graças a Deus por tudo, nas orações com alegria, na cooperação com o Evangelho e na esperança da volta de Cristo. Então, o verdadeiro cristão, ele é perseverante. E eu gostaria de ver aqui mais dois aspectos de que esse verdadeiro cristão, ele vai ser perseverante. O outro aspecto que eu gostaria de ver com vocês, o primeiro aspecto desse versículo 7 e 8, ele persevera na ajuda à sua liderança. Ou seja, olha o que diz o versículo de número 7. Aliás, é justo que assim eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui no versículo de número 7, ele faz tipo uma declaração de amor ali para aquela igreja. E ele vai dizer, assim pense. Ou seja, o verbo grego aqui traduzido, a palavra pense, é proneio, né, que ocorre 10 vezes em Filipenses. Muito mais vezes que em qualquer outra carta que o apóstolo Paulo escreva. O termo, ele abrange o pensamento, assim como o sentimento de entender o curso e a ação sobre a qual a mente da pessoa está fixada, né? Quando nós olhamos o versículo 2, o capítulo 2, o versículo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa palavra aqui, esse verbo, né, o verbo proneio, o verbo que ele vai usar aqui para a palavra pense, né, ele vai também usar esse verbo, esse mesmo verbo, no capítulo de número 3, o versículo de número 15, que ele vai dizer assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Então, Paulo tinha um pensamento fixo nos irmãos ali em Filipos. Quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, aliás, é justo que assim pense de todos vós. Era aquele pensamento fixo que o apóstolo Paulo tinha, um pensamento acerca daqueles irmãos, um pensamento que sabia quem eles eram, o que eles haviam feito ali para o seu ministério. E ele vai trazer, ele vai continuar, vos trago no coração. Aqui essa palavra também poderia ser interpretada como, vocês me têm em seus corações. Os filipenses participavam da graça de Deus, como Paulo, mediante o apoio que davam ao seu ministério. Como nós vimos na semana passada, no versículo de número 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, desde quando fundou a igreja, desde o começo da igreja, aquela igreja sempre apoiou o apóstolo Paulo. Aquela igreja sempre abençoou o ministério do apóstolo Paulo. Aquela igreja entendia que o apóstolo Paulo tinha sido enviado por Deus para doutriná-los, para estar ali com ele. E quando isso acontece, e quando a igreja ela persevera na ajuda com a sua liderança, o que acontece é o crescimento da igreja, é o desenvolvimento da igreja.
E aí o apóstolo Paulo, ele vai continuar na defesa e na confirmação do evangelho. Então, os termos legais aqui sugerem um testemunho apostólico durante uma provação, como Jesus alerta aos seus discípulos, lá em Marcos, no capítulo 13, o versículo de 9 a 11, que nós vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha. Evangelho de Marcos, capítulo 13, do versículo de 9 a 11. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui para os seus discípulos. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que o primeiro evangelho seja pregado a todas as nações. Quanto, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que havereis de dizer, mas o que for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós que falais, mas é o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo a defesa e a confirmação desse evangelho, que o Senhor Jesus já havia dito, na defesa e na confirmação do evangelho, pois todos vós sois participantes. Então, o que o apóstolo Paulo está levando ali à igreja de Filipos é essa promessa de Jesus. É aquilo que Jesus já havia dito para os cristãos, para que eles alertassem a todos os cristãos que seriam açoitados, que seriam levados em reis, que seriam perseguidos. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, perseverem na contribuição, na ajuda com a sua liderança, porque isso realmente vai acontecer. Isso aconteceu com Cristo, aconteceu com os apóstolos e também aconteceria com a igreja. Então, os filipenses aqui, eles demonstram tão grande comunhão com Paulo, que se tornou natural que o apóstolo sentisse por eles o que ele sentia. A graça do ministério apostólico havia sido concedida por Deus a Paulo, como ele vai dizer lá em Romanos, no capítulo 1, o versículo de número 5, que a graça do evangelho foi concedida a ele, não por homens, mas sim pelo próprio Jesus Cristo. Mas ele se alegrava quando os seus convertidos tornavam-se participantes ao seu lado. Isso é o que todo o pastor, é o que todo líder gostaria. Cada um tem uma função na igreja e como é bom quando você prega acerca de comunhão, quando você prega acerca de uma coisa e você vê a igreja caminhando por aquele lado, entendendo que aquele homem que ali está falando não fala por vontade própria, mas fala pela vontade de Deus. Então, era a mesma coisa isso que estava acontecendo com a igreja de Filipos. Aquilo que o apóstolo Paulo havia pregado para eles, eles estavam firmes ali, eles estavam perseverantes, porque eles entendiam não como voz do apóstolo Paulo, mas sim como a voz do próprio Deus. Então, a cooperação deles no testemunho do evangelho significa muito para Paulo. Quando o apóstolo estava livre para ir aonde ele queria e bem entendia, isso significava muito mais para ele, agora nas suas prisões. Então, o apóstolo Paulo sabia que, enquanto ele estava livre, que ele poderia fazer as coisas, ele mesmo poderia agir, era uma coisa, agora não, agora ele está preso, agora a igreja, ela tem que responder a sua missão. Muitas vezes a igreja fica esperando do pastor, fica esperando da sua liderança. Não, se é assim, nós podemos ver que isso muitas vezes é culpa dos próprios pastores que centralizam tudo neles. Então a igreja perde a sua missão, né? Nós podemos ver que na igreja existe duas missões: a Missio Dei, chamada Missio Dei, que é a missão de Deus, que foi fundada desde o começo, lá no começo, né, de todas as coisas, na criação do mundo. Antes da criação do mundo, Deus ele já tinha uma missão para a sua igreja, Deus já tinha uma missão para cada um de nós. E a Missio Ecclesia, que é a missão da igreja. Muitas vezes a igreja, ela acha que a missão dela é simplesmente ir aos cultos, participar dos cultos, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, e etc, etc. As outras coisas a liderança faz, as outras coisas o pastor faz, o conselho vai fazer. Não é assim. Cada um de nós temos um chamado. A Missio Ecclesia é para cada um de nós.
cada um de nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. E eu digo sempre aqui na congregação, e já falei isso para os irmãos, se cada um irmão fizesse a sua parte no Evangelho, durante um ano a igreja dobraria de membro. Se cada um irmão pelo menos levasse uma vida, uma pessoa para a igreja, ali evangelizando, discipulando, ensinando, orando com aquela pessoa, para que ela pudesse conhecer a Cristo, levando, apresentando a Cristo àquela pessoa. Assim como os apóstolos faziam, assim como eles faziam antigamente, que eles caminhavam, ensinavam, doutrinavam. Se cada membro tivesse isso na sua cabeça, não, eu estou aqui na igreja, o Senhor me chamou, não foi para ficar sentado ouvindo pregação, não foi para ficar sentado esperando alguma coisa cair do céu, não, eu fui chamado para pregar o Evangelho. E se cada um tomasse essa posição para si, e pregasse, e evangelizasse, e buscasse a Deus, a missão de Deus, ela caminharia mais rápido. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai louvar aqui a igreja dos Filipenses, porque mesmo com a ausência de Paulo, mesmo Paulo estando preso, mesmo Paulo estando impossibilitado de pregar esse evangelho, a igreja ia avançando, porque cada membro entendeu aquilo que Deus tem para a vida de cada um. Muitas vezes, queridos, hoje, no século 21, as igrejas pensam que essa responsabilidade de pregar é somente do missionário, é somente do pastor, é somente da liderança, é somente do presbítero. Não, eles estão preparados para isso. Quem tem que fazer isso são eles. Então nós não temos nenhuma participação nisso. Isso é um pensamento equivocado. Todos nós fomos chamados para uma missão. E a nossa missão é pregar o Evangelho. E por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Ele persevera, o verdadeiro cristão, ele persevera na ajuda com a sua liderança. Ou seja, a sua liderança, ela tem uma visão, ela tem uma estratégia. Então, cada um membro tem que comprar essa ideia, tem que abraçar essa ideia. Porque hoje, infelizmente, muitos puxam para o lado, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo, e acaba que a coisa não acontece. Enquanto nós deveríamos, já que escolhemos uma liderança, já que Deus colocou essa liderança para nós ali, né, que nós pudéssemos acompanhar essa liderança para a glória do nome do Senhor. E o segundo aspecto que nós podemos ver aqui é que o verdadeiro cristão, ele persevera no amor sem interesses. Olha o versículo 8, que o apóstolo Paulo vai dizer: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tem de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Terna misericórdia de Cristo Jesus. O verbo aqui, ele corresponde ao substantivo misericórdia, que é muito usado nos evangelhos para descrever a compaixão de Jesus. Então, esse verbo, ele indica uma profunda emoção. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho da terna misericórdia, isso ali é algo de profunda emoção do apóstolo Paulo. Como eu já disse no começo, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma carta diferenciada, porque nessa carta ele coloca ali alguns dos seus sentimentos, algumas daquelas coisas que é própria dele, ou seja, uma biografia que ele faz, né, ali para aquela igreja, né, se apresentando, mostrando um pouco de si mesmo para a igreja. Então, em momentos de emoções intensas, Paulo, ele tendia a invocar Deus como testemunha, né, como acontece lá em Romanos, no capítulo 1:9, que ele vai falar, olha, Deus é testemunha. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo de número 11 e o versículo de número 31, ele vai usar também esse termo, olha, Deus é testemunha. Na carta que ele escreve também aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo de número 5, ele vai usar esse mesmo termo, Deus é testemunha. Então, em momentos de emoção intensa, quando o apóstolo Paulo ele tendia a invocar a Deus, ele falava exatamente isso, ele invocava Deus como sua testemunha. Ou seja, como se nós hoje, né, o cristão hoje, ele dissesse, não, eu juro por Deus, né? Então, o apóstolo Paulo, ele não está fazendo isso, ele não está fazendo um juramento aqui, mas ele está colocando, né, acerca das suas emoções. Olha, eu tenho Deus por testemunha, né? Vocês podem até pensar diferente, mas Deus é testemunha da minha intenção.
Então é isso que para nós prevalece no nosso coração. Muitas vezes as pessoas podem pensar equivocadamente, pode achar que o fulano está fazendo algo aqui ou ali para prejudicar a ou B, mas é o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu tenho por testemunha Deus, eu tenho Deus por testemunha, né, que tenho de todos vós terna misericórdia em Cristo Jesus. Então ele dizia: olha, Deus é testemunha do quanto eu amo vocês, do quanto eu tenho saudade de vocês. Deus é testemunha. Então aqui, essa emoção e uma profunda afeição do apóstolo Paulo é chamar Deus como testemunha. Não é uma indicação de que alguns filipenses precisavam de uma testemunha. Isso é uma indicação que alguns dos filipenses precisavam ter bastante certeza da afeição de Paulo, para que eles nunca pudessem mostrar reticência ao falar do seu amor pelos seus convertidos. O apóstolo Paulo não tinha isso com ele. Ele dizia mesmo o quanto ele amava, né? E hoje, muitas vezes, quando a gente olha para a igreja hoje, né, quando nós temos esse trabalho com a igreja, nós dizemos que a igreja torna-se a nossa família. Então, na verdade, é isso aqui. O apóstolo Paulo, ele está mostrando, né, que o amor que ele tinha por cada um daqueles que ele pregava, que foi colocado, Deus o colocou para pastorear aquela pessoa, e o quanto que ele os amava, o quanto que ele tinha do amor pelos seus convertidos, por aqueles que ele havia pregado a palavra e que haviam ali entregado as suas vidas para Cristo. Entretanto, os termos usados para dirigir-se aos filipenses é uma profundidade sem precedentes, né? Paulo aqui anseia pelos filipenses uma terna misericórdia de Cristo Jesus. Eis que um amor totalmente desinteressado, né? O apóstolo Paulo aqui não é aquele amor, não, porque eles são bonzinhos comigo, porque eles me abençoam, porque eles são fiéis. Não, aqui é um amor totalmente desinteressado. Não é Paulo, mas é Jesus Cristo que vive em Paulo, de modo que não é mediante o coração de Paulo, mas pelo coração de Jesus Cristo, que Paulo age. Então fica aqui enfatizado a união da igreja de Filipos, em seu relacionamento com Paulo. Todos cooperavam no ministério paulino e todos participavam da afeição cordial do apóstolo Paulo. Então, queridos, o apóstolo está dizendo aqui: olha, eu amo vocês não é porque eu sou bonzinho, não é porque o meu coração é bom, não. É porque Cristo habita em mim. Esse amor com terna misericórdia é o mesmo amor que Cristo teve por nós na cruz do Calvário. Então é esse amor que invade o meu coração, que invadiu o meu coração e que deve invadir o coração de toda a liderança quando vai liderar um grupo, né? Não olhar para quem, mas olhar sim para aqueles que o Senhor enviou. Então, muitas vezes nós temos, né, na igreja, nós temos as pessoas que são mais amáveis, temos aquelas pessoas que são mais, né, que são um pouco mais difíceis, mas o que o apóstolo está dizendo aqui: olha, eu amo a todos vocês de igual forma, porque eu entendo que Deus me colocou aqui para fazer esse trabalho, para cumprir esse ministério com todos vocês. Então, queridos, de uma forma ou de outra, todos cooperavam com o apóstolo Paulo. Às vezes alguns não concordando muito, mas cooperavam assim mesmo com o apóstolo Paulo. Eu gostaria de aplicar isso para nós, né? Assim como Paulo e a igreja de Filipenses, que o nosso amor ele deva ser sem interesse, que nós possamos amar uns aos outros sem esperar nada em troca. O amor de Cristo por nós, o amor que o apóstolo Paulo estava dizendo ali, olha, é um amor sem interesse. Eu não vou esperar receber algo em troca pelo amor de uma pessoa. Então, ou seja, é nós amarmos a pessoa sem esperar ser amado, sem esperar receber algo em troca. O nosso amor ele deve ser cheio de misericórdia, que o nosso amor não venha ser de nós mesmos, mas porque nós, na verdade, nós não temos esse amor, mas que nós venhamos a pedir ao Espírito Santo, assim como ele agia na vida do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo estava ali na vida do apóstolo, colocando ali aquele amor misericordioso, que nós também possamos pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, nos dê o Espírito do Senhor, para que quando nós olharmos para o nosso irmão, para quando nós olharmos para a igreja, que nós não venhamos a olhar com um olhar humano, mas sim com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. Amados e amadas do Senhor,
o que mais tem faltado nas igrejas hoje é misericórdia, é compaixão. Muitas vezes julgamos o pecado do irmão, julgamos o pecado da irmã. Às vezes, julgamos as pessoas, mas não olhamos para nós mesmos. Então, o olhar de misericórdia. Quantas pessoas que saem da igreja, quantas pessoas que vão embora da igreja, e muitas vezes o que nós falamos? Essa pessoa saiu porque tinha que sair mesmo. Ela saiu porque ela não é eleita, ela não foi chamada por Deus, então o trabalho dela não é aqui. Nós não podemos pensar assim. Nós devemos sentir a dor daqueles que estão fracos na fé, daqueles que estão desanimados. E isso, amados e amadas do Senhor, não é trabalho somente do pastor, não é trabalho somente do conselho da igreja, isso é trabalho de todos nós. Você percebeu que alguém está fraco na fé, você percebeu que alguém está desanimado, não precisa chamar o pastor ou o presbítero, você mesmo tem que ir lá, levar uma palavra de ânimo para aquela pessoa, levar uma palavra de incentivo para aquela pessoa. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, está ensinando para nós que somos igreja, porque nós somos a igreja. A igreja não é o templo da presbiteriana vida, não é o templo da primeira igreja, não é a liderança, não são os pastores, a igreja somos cada um de nós somos igreja do Senhor, e para isso nós somos chamados, para que nós possamos levar essa terna misericórdia e compaixão de Cristo para as pessoas. Então, a liderança que nós temos, ela nos foi dada por Deus, Então, persevere naquilo que Deus quer ensinar através dessa liderança. Então, busque aprender com esta liderança, pois desistir é a demonstração de que nunca aceitamos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para alguns membros que às vezes dizem, olha, eu não aceito esse líder acerca da minha vida, eu não quero esse líder que ele comande a minha vida, isso é um sinal de que você nunca deixou Deus governar a sua vida. Você quer governar a sua vida por si só, você quer escolher a sua liderança. Então, queridos, abençoe a liderança que está com você, ore pelo pastor que está com você, ore pelo conselho que está com você, ore pela sua liderança, ore pela sua igreja, ore pelos fracos na fé, busque a Deus, porque isso é um compromisso de cada um de nós. Não é um compromisso simplesmente da liderança. Então, o verdadeiro cristão, ele persevera no amor sem interesse. Nós não temos que orar por aqueles que oram por nós. Sim, nós temos que orar e buscar a Deus por cada um deles. Então, ame intensamente a todos, sem interesse, sem esperar ser amado ou receber algo em troca. Pois a recompensa, ela não vem do homem, mas sim, ela vem do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos, assim como a igreja em Filipenses, assim como o apóstolo Paulo, ali que nós possamos amar um amor desinteressado, que nós possamos agir junto com a nossa liderança, olhar pelo mesmo caminho, irmos pelo mesmo pensamento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos ao Senhor na beleza da tua santidade. Sabemos que o Senhor é um Deus santo, e é um Deus, ó Deus, que tem, ó Deus, misericórdia de cada um de nós. Nada merecemos a não ser a morte, a não ser o inferno, mas o Senhor, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, nos livrou de lá, nos trazendo, ó Deus, a vida eterna. E que essa misericórdia, ó Deus, venha a ser em nossos corações também, que possamos, ó Deus, perseverar na ajuda com a liderança que o Senhor colocou sobre nós, que nós possamos perseverar no amor sem interesse ao próximo, assim como o Senhor nos amou, que nós também possamos amar o nosso próximo, amar a nossa liderança e todos aqueles que o Senhor colocou acima de nós. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos? Deus vos abençoe, resto de semana abençoado a todos, em nome de Jesus.